você tem usado a sua voz para promover a justiça? A voz dele é ferramenta da justiça. Mas também é ferramenta poética e de música. Eu sou Luiz Henrique. E eu sou Jéssica Barros. E esse é o Voz que Transforma. Um podcast da Vox2U, Escola de Oratória e Comunicação. Diretamente dos estúdios da Band RN. Salve, Jéssica, tudo bem? Como estás, Luiz Henrique? Tudo bem, minha querida. Estamos recebendo hoje aqui ele, Vinícius Lins, promotor de justiça e compositor. Vinição, chegue batendo aqui. Chegue batendo, meu querido. Estamos bem. E, ó, Vinícius de Moraes e Lins de Van Lins. Eu nunca soube se esse foi o fato pelo qual a mãe colocou o nome, mas não tinha combinação melhor para essa figura. Já percebemos aí um pouquinho de sensibilidade. Já temos sensibilidade, Vinícius. Uma licença poética dentro do direito. Desse jeito. Pois é, olá Luiz, olá Jéssica. É um prazer imenso estar aqui nesse espaço também da Vox. E estamos aqui para contar a nossa experiência com essa interface da arte com o direito. Perfeito. Aproveita, Vinícius, e conta um pouquinho pra gente. Você é promotor de justiça e também é compositor. Vem dos primórdios do Quarteto Linha. A gente tava lembrando disso aqui, né, Estávamos lembrando aqui. Desse jeito. Conta um pouquinho pra gente como é que vem essa trajetória de música e direito. Eu vou começar pela música, então, porque ela vem antes que o direito. Ela precede o direito, Ela precede correto? o direito. Comecei a tocar violão e participei naquele boom dos anos 90 de pagode, né? Participei de grupos de pagode. E em 2006, nós montamos, junto com o João Henrique e outros colegas, a gente montou o Quarteto Linha. Mas o destino fez com que eu seguisse a carreira do direito, né? Eu passei para procurador federal junto ao INCRA, fui morar em Rondônia. Foi longe, viu? Fui longe. Aí, nesse período, eu tive que romper, né, com o grupo seguiu essa carreira que todos conhecem, e de longe eu decidi por iniciar uma atividade de compositor. É tanto que no CD do Quarteto Linha tem 6 músicas minhas. Uau. E aí a gente começou... Você participou desse CD? Participei como compositor. Como compositor, porque só pra gente colocar aqui as informações para quem está em casa vendo a gente, Jéssica. A gente lembrou. Quarteto Linha, isso 2006, 2007, por aí? Isso. Quanto tempo? Ficou o quê? 10 anos ainda fazendo ou ainda está? O Quarteto Linha continua. Ainda está, continua. Naquele primeiro momento, o Quarteto Linha se apresentou em programas nacionais. Sabe aquele samba de excelência? Esses caras faziam, era uma marca de qualidade. E o Vinícius fez parte dessa primeira formação, então. Isso. Desculpa. Pode falar. Não, isso tudo surgiu lá até numa reunião, assim, eu e João Henrique, que é o cavaquinista, que toca ainda hoje, vamos montar algo que se iniciou lá na Lapa e a gente precisa trazer para cá, que é esse samba mais refinado, né? Resgatando ali compositores, não só dos anos 80, mas também dos anos 70, 60, compositores de samba. E aí, o resto é história. Eu continuei, né, compondo, e aí mergulhei nessa área, Jéssica. Eu passei a alimentar os artistas locais com canções, né? Tenho músicas gravadas com Valério Oliveira, com Camila Mazizo, com Alessandra Macedo. Uau! Eu vou fingir que eu só ouvi falar para eu não entregar a minha idade. Do quarteto? Você tá falando do quarteto? Sim. Eu vou fingir que eu só ouvi falar, que eu não conhecia. Eu vou fingir. Tem uma coisa engraçada aqui, Jéssica, deixa eu puxar esse assunto, porque é o seguinte, olha só, Vinícius, aquela dualidade, né, entre o amor, a paixão pela música, Sim. O serviço público, o concurso público, que é algo muito forte na nossa sociedade. E aí, como procurador, você vai lá para o outro lado do país. E é exatamente nesse momento de solidão, nesse momento ali, pensando sobre a vida, se é isso que eu quero e tal, que desabrocha esse lado compositor. Você compôs muito morando lá, correto? Aflora, né? Exato. Aflorou. O compositor tem essa veia do... Eu não vou falar do sofrimento, só do sofrimento, mas nesses momentos aí que a coisa vem de um jeito diferente. Na verdade, eu já vou além. O que era mais difícil em Rondônia? Ser procurador ou ser compositor? Eu acho que talvez procurador, porque compositor ele tinha... Porque eu lidei também lá em Rondônia com um Brasil que eu não conhecia, né? Eu trabalhei no INCRA, quer dizer, o órgão responsável pela reforma agrária. Havia ali algumas questões de um Brasil que eu não conhecia, e isso aí estimulou, né, também. Tem algumas canções de natureza, vamos dizer assim, mais questionadoras nesse primeiro CD do quarteto.
E eu acho que foi mais difícil ser procurador federal, porque, na verdade, a minha alma, a minha intenção sempre foi realmente pertencer ao Ministério Público. Aí foi quando, em 2010, eu sou aprovado no concurso, e em 2011, o seu amigo, Onofre, me imposta... Então, Procurador-Geral de Justiça. Então, Um abraço para o Onofre, aqui, meu querido amigo. Ele me imposta como promotor de justiça em 2011. E de lá para cá, segui, né, como promotor substituto. Depois eu fui para Jardim de Piranhas, município ali perto de Caicó. Fui promovido para Jardim do Siridó. E hoje estou coordenando as promotorias criminais, né, o Centro de Apoio às Promotorias Criminais, e também coordenando o NUAV, que é um serviço novo do Ministério Público, que é um núcleo de apoio aos familiares de vítimas de homicídio. É um serviço novo que tem, vamos dizer assim, um alcance social formidável, sabe, Luiz? A gente tem, por exemplo, está fechando aí 1 ano e meio de atendimento com mais de 465 familiares, irmão, irmã, tio, tia que perdeu alguém numa morte violenta. Então, o NUAV, em outras palavras, é aquele núcleo que eu tenho um ente querido que foi brutalmente, foi assassinado, Sim. Vítima de um homicídio. Sim. E todas as suas possibilidades, né? E aí o Ministério Público dá esse apoio multidisciplinar para as famílias. Quem fica? Exato. Isso. Apoio psicológico. Isso. Porque já de algum tempo para cá se percebeu que o homicídio ele produz não só um impacto jurídico, né? Exatamente. Existe Famílias impacto social. impacto social. Um caso que eu relato, eu ouvi semana passada. A mãe, até um relato pungente, doloroso. A mãe perdeu o filho desapareceu em Mossoró. O filho desapareceu, passou 8 dias desaparecido. O pai ficou à procura, perdeu o emprego porque precisou faltar. E aí depois esse menino é encontrado queimado. A mãe passa mais de 35 dias para poder enterrar o filho. Isso tudo gera impactos emocionais, adoecimento psíquico, impactos sociais, Jéssica, como você falou. E aí o Ministério Público tem uma equipe muito profissional para dar o apoio a essa família nesse momento. E nós somos um Estado violento, muito violento, e temos aí uma profusão de vítimas indiretas que estão desassistidas. E o Ministério Público entra como um facilitador dessas vítimas. Telefone do NUAV, como é que faz? É o 99972 5256. 5256. Repete pra gente. 99972 5256. Esse é o número que... Bacana, esse é um serviço de utilidade pública Com sensacional. certeza. E é uma sensibilidade absurda você ver além do fato posto. Ô, Jéssica, você não tem uma curiosidade assim, né? A minha vida acadêmica foi o direito. E aí, vamos falar de oratória e comunicação. Promotor de justiça, juiz, você teve inclusive alunos juízes, precisa de comunicação oratória. E olha, eu como mulher de advogado, inclusive meu marido advogado fez Vox to You. Muito bem. E falam muito que todo mundo que é da área do direito já nasce sabendo falar, certo, Vinícius? Sim. Então, por que o pessoal do direito está preenchendo as salas da Vox to You? Porque você decidiu cursar um curso, uma academia, Uma academia de oratória. Oratória e comunicação. Eu vou primeiro contar uma história que eu acho que ilustra bem a necessidade. Fique à vontade. Esse homem tem muita história para contar. Se você quiser, a gente fica a tarde toda só contando as histórias aqui. Vai lá, essa história é sensacional. Estamos ouvindo. Em 2011 eu sou empossado, né, promotor de justiça, e aí em 2017 eu vou para a comarca de Jardim Piranhas. E um dos casos que eu pego para o júri, né, o júri... Júri popular, aquele que o promotor tem que estar lá na frente na tribuna. É 1h30 de fala da acusação. Uau. Você imagina o desafio, 1h30 de fala da acusação. O seu auditório, a sua audiência, são 7 pessoas, 7 jurados, que não têm formação jurídica. Muitos deles não querem estar ali. É isso. Papel da vida. Porque eles são intimados a compor o júri. Exatamente. E você tem esse desafio. E aí era uma tentativa de feminicídio, um ex-namorado chegou a atirar na moça. Ele foi absolvido, porque no final das contas ela até perdoou ele, foi a plenário, disse, olha, eu perdoo você. Mas, enfim, quando terminou o julgamento, o juiz-presidente, porque tem 7 jurados e um juiz-presidente. O juiz-presidente me chamou no canto. Que é um magistrado. Que é um magistrado. Isso. Me chamou no canto e fez, Vinícius, vem cá, deixa eu lhe dar a minha percepção. Você como orador. Olha, você é muito técnico, domina as categorias jurídicas, domina a prova, domina as filigranas jurídicas. Tem o conhecimento técnico.
mas eu senti muita falta de algumas habilidades para emocionar, habilidades para poder persuadir gerar o afeto do jurado. E aí eu senti isso, estou querendo lhe dar esse feedback. Eu saí lá da comarca com esse pensamento. E um músico ouvindo o feedback de que faltou. Compositor, Jéssica. Porque não é só música, é uma pessoa que traduz nas letras toda a emoção, sentimentos. Como é que foi ouvir isso? Eu assim, na hora eu fiquei, poxa, né? Mas eu agradeço a Adriano, é o juiz, que hoje inclusive está no CNJ. Aí eu vou correr atrás disso aí. Porque é uma falsa impressão que o promotor, na verdade o bacharel em direito tem, de que não precisa se habilitar a essas ferramentas da persuasão, da comunicação, da neurolinguística. Porque, na verdade, a nossa profissão do direito, ela nos coloca diante da necessidade recorrente de convencer em peças escritas, petições, recursos, né, outros documentos jurídicos, e no discurso oral, nas sustentações em audiência, e principalmente, que a gente chama na arena da palavra, que é o tribunal do júri. E aí eu percebi isso, e aí a Vox me ajudou bastante. Eu, vez ou outra, termino o júri, eu ligo para Luiz. Luiz, muito obrigado. Tem muita história para contar. Veja só, o discurso jurídico, os grandes clássicos da oratória jurídica sempre dividiram o discurso como exórdio, que seria o início, a narração, que seria a exposição do fato, a demonstração, que é a exposição das provas, e a peroração. Esses nomes, na verdade, a gente traduzindo para a comunicação geral, a gente vai ter toda aquela estrutura que a Vox nos ensina, né? Que é como abrir um discurso, como fechar, Sim. modulação, gestos, e aí isso me habilitou bastante. E o que eu aprendi ao longo desse tempo é que é uma habilidade que é desenvolvida, não é inata, a capacidade de se comunicar, não é um dom que vem do céu e agora é só abrir a boca para falar. E um passarinho aqui me contou de um caso emblemático onde você fez uma citação de um poeta moçoroense em pleno tribunal. Conta pra gente rapidinho isso aí. Porque a arte tem essa vantagem que é você poder tocar em temas sensíveis com a estética da poesia e da música. Isso faz com que a sua audiência receba sem perceber que está recebendo aquela mensagem tão vigorosa. E aí foi um caso terrível de um grupo que se profissionalizou em matar pessoas. E a poesia de Antônio Francisco fala da justiça dos homens. Esse é o nome da poesia. E aí ele conta a história de um rapaz que está caminhando para a zona rural de Mossoró e escuta, ao passar por um cemitério, uma voz de uma senhora. Socorro, me ajude, me ajude, me ajude. Ele pula o muro. Quando ele olha, a mulher está dentro de uma vala. Por favor, me ajude. O que a senhora quer? Me enterre. Por que eu vou enterrar a senhora? Me enterre que eu não tenho mais sentido de vida. Eu não tenho para que viver mais. Os homens mexeram muito comigo. Aí ele fica ali triste. Aí começa a jogar a primeira pá. Joga a primeira, Jéssica. Joga a segunda. Aí depois ele fala, não, peraí, antes de eu terminar aqui, eu preciso saber quem é você. E aí ela fala, eu sou a justiça dos homens. E aí o poeta, com o ritmo do cordel, disse, eu não vou lhe enterrar, não. É mais ou menos assim, se eu lhe enterrar, eu enterro a crença dos homens de bem, né? Eu enterro a esperança por justiça. E aí ele vai falando, vai falando, e qual vai o impacto falando. disso ao falar isso em plena audiência? Como é que ficou aquele famoso silêncio Porque sepulcral? ninguém espera algo assim. Ficou aquele silêncio, realmente foi o plenário do júri de Natal, o silêncio foi assim, foi tão forte, que até inclusive aqui um bastidor, o Onofre depois foi fazer um júri e disse, Vinícius, me conte como é que eu busco essa poesia, porque me falaram que foi muito forte, foi muito impactante. Eu passei para ele a poesia. E aí eu quero voltar num ponto, depois para a gente seguir adiante e já para o nosso bate-bola já. Vamos lá, a gente está falando de alguém que faz concurso público, ok? Que faz um primeiro júri, que o juiz disse, olha, tá faltando emoção, só que esse alguém é compositor já de muitas músicas. Você tinha uma chave para cada função? E como é que você fez essa conexão?
Porque esse episódio agora, ele ocorreu depois já da vivência na Vox. Eu aproveito até para perguntar o que foi a Vox para você nesse sentido. Porque você passou a costurar isso de maneira muito profissional e entender que uma coisa está englobada na outra e vice-versa, correto? É por aí? Correto. Na verdade, foram 2 movimentos simultâneos. Primeiro foi a Vox, e aí eu quero agradecer, Luiz, porque você também me despertou para esse lado. E também eu comecei a perceber que grandes oradores, grandes tribunos do júri brasileiro, eles fazem esse bate-bola. Citam muito poesia, né? Por exemplo, a falar da perda de um filho, né? Que é algo muito difícil de você manejar isso com a palavra, né? Aí, uma vez eu vi um grande orador citar Pedaço de Mim, de Chico Buarque, né? Que pedaço de mim leva o vulto seu, que a saudade é o revés do parto, a saudade é arrumar o quarto de um filho que já morreu. Isso traz um poder muito grande para que você coloque para o jurado a dor de uma perda de uma mãe que está ali olhando para eles. E aí esse movimento simultâneo fez com que eu fiz, poxa, então eu tenho um potencial, tenho, na verdade, uma valência que eu preciso desenvolver. Você vai para além dos autos e através da comunicação, da oratória, você leva emoção para todos que estão ali presentes. E transforma aquele ambiente, transforma por completo. Exatamente. Excelente. E assim foi sua trajetória. E assim foi minha trajetória. E conseguimos fundir aí em equilíbrio o artista e o homem do direito. Isso. E aí até um colega brinca, fala, Vinícius, você vai se dar muito bem, porque no final da conta o tablado do júri é um palco. É um palco. É verdade. Pode ser, né? Pode ser. É verdade. Tem EP saindo dele, tá rapidinho aqui. Fala desse EP, tem um disco com 6 canções suas, com participações de várias cantoras, correto? Isso. Nós lançamos, aí estamos terminando a fase de pré-produção. É um EP com 6 canções minhas que não foram gravadas, né? Tem samba, tem choro canção, tem forró, que bacana. Tem bolero, aí tem composições minhas com o próprio Estênio do Quarteto Linha, com o Jubileu Filho. Temos canções também com participações de Dani Cruz, que é uma artista local. Eu acho que virá muito bom esse EP. Você lança em 2024, correto? Se Deus quiser. Me ocorreu uma outra coisa aqui que eu queria trazer, saber se você concorda, até porque você tem um advogado em casa. E o Johan, nosso head de marketing, até colocou aqui no grupo, que eu achei maravilhoso. A gente tem um professor que é professor de direito também, o querido Eusébio, e ele está para preparar uma aula que se chama assim, era uma aula de ideias, não sei o que e tal, aí o Johan foi lá e disse... Teoricamente era comunicação para advogados. Eu prefiro também o nome que Johan deu. Qual foi o nome que ele deu? Tá aqui, ó. A Constituição é de 88, mas a sua comunicação tem que ser para 2024. E aí, isso me faz lembrar, eu queria a sua opinião sobre isso. Eu sei que o direito tem todo um protocolo, um mise-en-scène, uma história que são necessários. Sim. Mas o juridiquês é um negócio que, às vezes, o que é? É falar só com termo técnico. Afasta demais. O mundo mudou muito, Vinícius. Queria uma observação sua sobre isso e como você tem vencido esse desafio de ser mais assertivo. Até porque quando você vai falar, por exemplo, da parte do NUAV, você está lidando com pessoas das mais diferentes, muitas vezes, mais diferentes classes sociais, na maioria das vezes de áreas periféricas. Desse jeito. Perfeito. A sua colocação é perfeita. A gente assegura lá a vítima o direito à informação. E para assegurar ela, que é o direito de saber como é que está aquele inquérito que investiga a morte do meu filho, né? Como está aquela ação que apura, que processa o autor do crime. E nós, no nosso protocolo do NUAV, nós já temos uma orientação à equipe toda para que a linguagem não seja uma barreira também fundamental para que impeça essa família de acessar a informação. E aí a gente elabora, faz um planejamento desse atendimento para que a pessoa saia de lá sabendo o que se passou. Porque falar bonito não é falar difícil. É falar para ser compreendido. Exatamente. A gente tem essa compreensão, principalmente no atendimento, por isso foi boa a sua referência, Jéssica. E no júri, que aí você tem o popular como julgador, aí o exercício é frequente. Assim, eu até faço isso, né? Eu coloco para minha esposa o que você vai falar. O que eu vou falar para ver o que é que ela percebe, né? Se está acessível ou não. E eu acho que tem que ser uma preocupação urgente dos operadores do direito. A gente você teve um júri dias atrás da gravação desse episódio aqui, que é o episódio número 4, correto?
o 4 do nosso Voz que Transforma, teve um júri muito complexo de um rapaz que foi brutalmente assassinado em Mossoró, tem coisa de alguns dias. Isso. Como é que foi essa última vivência lá? Você que fez com o nosso querido Luiz, promotor Luiz Eduardo, né? A gente conhece como Luluca, né? Conheço como Luluca. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência... Porque foi uma experiência muito exitosa do ponto de vista jurídico, vocês conseguiram, né? Com tudo que vocês desejaram. Isso é interessante porque eu percebo que é uma habilidade que você desenvolve a partir de leitura e se expondo a situações de comunicação. É isso que eu penso. Por isso que eu me voluntario para esses júris mais complexos. Prática. Isso. Sempre. E aí, para mim é muito interessante, porque, por exemplo, eu peguei já elementos persuasivos de Luiz Eduardo, já coloquei aqui no meu cinto de utilidade, né, Luiz? Orador. É desse jeito. Eu fiz com Augusto também, peguei um pouco isso dele, né? Dele também, com Daniele, outra colega, e foi muito importante. Também tivemos elementos da arte lá. E, assim, foi uma resposta muito boa à família da vítima, que estava lá, né? Eles fizeram aí uma campanha desde da data do fato, 9 de abril de 2022, e aguardavam justiça, e a gente acredita que a justiça foi entregue. Maravilha. Isso Excelente. é uma voz que transforma. Com toda certeza. Vozes que transformam. Com certeza. E que vai muito além dos tribunais. Isso tem impacto na vida das pessoas, de fato. Exatamente. E agora vamos para um bate-bola, chegando na nossa reta final aqui do nosso podcast. A conversa está boa demais, mas estamos chegando na nossa reta final, Vinícius. Vamos para as perguntas aqui. Queremos saber. Esse é um momento meio Marília, Gabi, Gabriela. Yes, de frente com Gabi. Temos uma professora chamada Gabi, um grande abraço, que tem uma turma que se chama De Frente com Gabi. Exato. Mas a gente faz essa menção aqui, lembrando a gloriosa Gabi Gabriela, que fez entrevistas memoráveis. Isso mesmo. A precursora do podcast, porque era assim verdade. a conversa dela. É verdade. 30, 40 anos atrás. Vamos lá. Vanguardista. Muito bem. Me diga, Vinícius, para você, ter voz é? Influenciar. Excelente. É bate-bola, assim, de uma palavra? Se quiser, pode ser uma palavra, pode ser uma frase que impacte. Entendi. Eu acho que é influenciar para que você interfira numa tomada de decisão que seja justa, correta e boa para quem ouve e para o outro. Uma voz que você queria que fosse silenciada. Pode ser, você pode personificar ou fazer de maneira mais abstrata também. Fica à vontade. Eu acho que a voz que deveria ser silenciada seria dos preconceituosos. Eu acho que essa voz precisa ser silenciada. E daqueles que proferem discursos de ódio. Muito bem. Muito bem. E uma voz que ecoa na sua cabeça. Pode ser de um mestre, de um pai, de uma pessoa que é uma referência para você, uma mensagem que você traz como inspiração. Qual é essa voz que está sempre ecoando? Tem uma voz que ecoa, não é da minha época, mas tem um filme chamado O Sol é para Todos, O Nasce para Todos, que o ator é um advogado chamado Gregory Peck, né, o autor, o ator. E aí ecoa muito aquela participação, porque ele é contratado para defender um negro. Numa América absolutamente racista. Racista. E aí aquela fala dele, ele entrando ali... Ele ganhou o Oscar por isso, eu acho. Ali é uma voz que ecoa na minha mente. Como é que você gostaria que a sua voz fosse lembrada? Gostaria que fosse lembrada como uma voz que foi uma voz para as vítimas indiretas, para os familiares, que buscaram justiça e que eu estive lá em favor delas. Muito bem. Eu sei que a gente vai acabar, você vai finalizar agora, mas eu queria só puxar aqui, viu, meu diretor, rapidinho. Quando o aluno participa da Vox, ele tem, ao longo da sua jornada, o que a gente chama de Speech Vox. O que é o Speech Vox? O Speech Vox é um momento não só de celebração, mas um momento de fazer brilhar todo o aprendizado ao longo de um módulo, de 10 aulas. Então, nós temos 3 módulos, então temos 3 Speech Vox ao final de cada módulo, onde o aluno tem 5 minutos para fazer uma apresentação com tema livre, com apoio de slides e tudo mais. No Speech 3, ou seja, a cereja do bolo, o que apresenta todas as ferramentas do cinto de utilidades, o Vinícius, que propositadamente eu coloquei para ser o último. Porque naquela ocasião, o que você fez de maneira bem objetiva, e você fez um link com a música e com aquele filme, um filme maravilhoso para lembrar da sua vovó, foi isso ou não? Foi da sua avó?
Foi para Isso. lembrar, exatamente. A música como Um pouquinho, como é que foi aquilo ali? Rapidinho pra gente finalizar o nosso episódio de Bem, hoje. Luiz, ele diz, Vinícius, invista aí música e coloque algum elemento de música. Aí foi assim, sobre o poder que a música tinha. Aí eu levei meu cavaquinho e era como se eu estivesse conversando, você vai lembrar, eu estivesse conversando com o cavaquinho, era um diálogo com o meu cavaquinho, e dizendo que a música era capaz de trazer à tona lembranças adormecidas, né? E aí trouxe uma cena daquele filme Viva, A Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa. Que fala muito do ambiente funerário, digamos assim, do ambiente... É o mundo pós-morte. Isso. Ele fala E esse também filme. porque o mexicano, o filme é inspirado no México, Isso. ele celebra A a morte de uma forma diferente. Exatamente. E aí ele consegue, no final, que a bisavó relembre do avô dele a partir da música. E eu cantei naquela mesa, não sei se você lembra, naquela mesa. Aí eu lembro demais de muita gente ali na frente, chorando, assim. Você pode encerrar o episódio hoje, inclusive, cantando um trecho dessa música. Ah, eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma sala e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu pandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Olha. Sensacional. E com isso, sem mais, quebrando agradecemos a expectativas. Vinícius Lins. Vinição, toca aqui. Foi Bom demais, sensacional, bom demais. porque a comunicação vai muito além da comunicação verbal, envolve todos os sentidos. E o auditivo é um deles que mais nos conecta com as nossas memórias afetivas. E aqui é um exemplo clássico disso. Esperamos que vocês tenham adorado tanto quanto a gente esse bate-papo sensacional. Muito bem, exatamente. E aguardamos vocês no nosso próximo episódio do nosso podcast Vozes que Transformam. Até a próxima. Tchau.